Existe algo muito curioso sobre a Bíblia que pouca gente fala. Por trás de histórias conhecidas, existem passagens misteriosas que levantam perguntas profundas sobre quem somos, de onde viemos e que forças estão além da nossa realidade. Hoje nós vamos revelar 10 mistérios, pouco comentados nas Escrituras, que parecem vir de outro mundo. Prepare-se, porque as próximas informações podem mexer com sua visão sobre tudo que você já ouviu. Começando com número 10. Melquisedeque, o sacerdote sem origem. Melquisedeque aparece no livro de Gênesis como um rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Até aí parece normal, mas o texto diz que ele não tinha pai, nem mãe, nem genealogia conhecida. A Bíblia também não fala quando ele nasceu ou quando morreu. Ele simplesmente aparece, abençoa Abraão e desaparece. Alguns estudiosos antigos sugeriram que ele seria uma manifestação divina, ou até mesmo um ser celestial que tomou forma humana por um momento. Essa figura continua sendo um dos personagens mais misteriosos de todas as Escrituras. Em nono lugar, o anjo do Senhor que fala como se fosse o próprio Deus. Em vários momentos da Bíblia aparece um ser chamado anjo do Senhor, mas ele fala na primeira pessoa, dizendo: "Eu farei, eu te abençoarei", e até recebe adoração, algo que nenhum anjo comum jamais aceitaria. Isso fez muitos comentaristas acreditarem que esse não era um anjo comum, mas uma presença divina em forma visível. Quem era ele realmente? Até hoje isso divide rabinos, teólogos e historiadores. Número 8. A transformação de Enoque. A Bíblia diz: Enoque andou com Deus, e Deus o tomou. Ou seja, ele desapareceu da terra sem experimentar a morte. Em textos judaicos posteriores, como o livro de Enoque, é dito que Enoque foi levado aos céus e transformado em um ser espiritual chamado Metatron, o escriba do trono divino. Se isso for verdade, estamos falando de um humano que ascendeu para um nível totalmente diferente da realidade, ultrapassando as fronteiras da vida e da morte. Número 7. A escada de Jacó. Jacó sonhou com uma escada que ligava a terra ao céu, com seres subindo e descendo por ela. Para o leitor comum, isso pode parecer apenas um sonho simbólico, mas na tradição mística, essa escada é vista como um mapa dimensional, representando diferentes níveis de consciência e mundos paralelos. É como se o texto estivesse descrevendo a estrutura invisível da realidade. Número 6. Os gigantes chamados Nefilim. Em Gênesis capítulo 6 é dito que seres chamados filhos de Deus tomaram mulheres humanas, e delas nasceram gigantes poderosos, conhecidos como Nefilim, ou seja, seres celestiais se unindo a humanos. Esse é um dos textos mais polêmicos de toda a Bíblia, e até hoje ninguém sabe ao certo como interpretar. Alguns dizem que era metáfora, outros que descreve uma época onde o mundo era muito diferente do que conhecemos hoje. Número 5. A serpente de bronze de Moisés. Deus ordena que Moisés construa uma serpente de bronze para curar pessoas que olhassem para ela. Séculos depois, essa mesma serpente é destruída pelo rei Ezequias porque o povo começou a adorá-la. Ou seja, algo que Deus mandou fazer se transformou num objeto de idolatria e precisou ser eliminado. Isso levanta uma questão profunda. Algo sagrado pode se tornar perigoso dependendo da consciência de quem o toca. Número 4. O Santo dos Santos no Templo de Jerusalém. Era uma sala secreta, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Fontes antigas dizem que a Arca da Aliança ficava ali, e emitia uma energia tão poderosa que a realidade parecia se curvar naquele espaço. Há relatos dizendo que a presença divina fazia aquele lugar não obedecer às leis normais da matéria, como se fosse um ponto de encontro entre mundos. Número 3. O Livro da Vida. A Bíblia menciona um livro onde os nomes das pessoas estão registrados, mas esse livro não é físico. Ele representa a essência eterna de cada alma. É como se o verdadeiro eu de cada pessoa estivesse refletido em uma dimensão além do tempo. Quem é, então, você, no livro da vida? Número 2. A voz que caminhava no jardim. No livro de Gênesis, não está escrito que Deus caminhava pelo jardim, mas sim que a voz de Deus caminhava. Ou seja, a voz se movia como uma entidade. Isso sugere algo surpreendente. O som, a vibração e a palavra eram vivos, conscientes e capazes de agir de forma independente. E finalmente, número 1. O trono com rodas descrito pelo profeta Ezequiel. Ele descreve uma estrutura brilhante, com rodas que se movem em todas as direções, cheia de olhos e envolta em fogo. Para quem lê com a mente moderna, a descrição parece quase tecnológica. Muitos estudiosos consideram essa visão uma das mais complexas e estranhas de toda a Bíblia. Esses mistérios mostram que as Escrituras contêm camadas profundas,
que vão muito além do que normalmente é ensinado. E quanto mais se olha para esses detalhes, mais fica claro que a Bíblia é um livro que conversa com dimensões invisíveis, simbolismos e realidades além do mundo físico. A pergunta é: o quanto disso foi esquecido, ignorado ou simplesmente não compreendido?